meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só o livro que eu vou falar hoje para vocês. Tá vendo? Olha só que coisa interessante. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Faz muito tempo, mas muito tempo que eu estou querendo fazer essa leitura. Eu já assisti ao filme, eu já me encantei com a história da personagem principal, Macabeia, mas depois de ler o livro, aconteceu uma experiência totalmente diferente, gente. Algo incrível. Eu acho que pela primeira vez, com toda certeza, ficou meio confuso. Mas eu acho que tá algo assim meio Clarice, porque às vezes a Clarice fala uma coisa, se vocês perceberem, a outra frase parece que contradiz, depois ela afirma, aí ela nega, reafirma. Então, dentro desse espírito claritiano, sei lá. Vocês escolhem vocês podem escolher os adjetivos pelos quais chame a quem entra no espírito da Clarice Lispector. Mas uma coisa é evidente. Eu fiquei apaixonado pela Macabeia. Assim, não um amor carnal, mas eu diria que um amor espiritual. E esse tipo de amor que eu vou falar a respeito enquanto estiver resenhando, vocês vão entender, vão compreender, e eu acho que talvez você mesmo que está assim me assistindo, você mesma vai se apaixonar pela Macabeia. E é um amor que não vai ter uma conotação de heterossexualidade ou homossexualidade, porque, como eu disse, não é um amor carnal, não é um amor que se identifica com sexo, mas é um amor assim que vai muito além de qualquer amor que nós podemos sentir na vida. Eu diria que é um amor transcendental. É essa a palavra. É o amor ágape. É um amor puro. Seria o próprio amor dos anjos. Então, primeira coisa, quando você for ler esse livro aqui, fininho, de 88 páginas, você tem que entender que Clarice, ela se despoja dela mesma. Aqui nós não temos uma mulher contando uma história. A Clarice, ela entra num personagem para contar a história de outra mulher. Aqui Clarice, ela se chama Rodrigo. É Rodrigo que vai narrar a história da Macabeia. E a Clarice, assim, ela foi espetacular ao entrar nesse personagem, ao se tornar esse narrador masculino, que realmente ela me convenceu. Em nenhum momento eu senti a presença de uma mulher falando de uma outra mulher, mas eu senti realmente um homem contando para nós leitores a história dessa nordestina, dessa mulher sofrida. Macabeia é uma mulher que sofre, é uma mulher cheia de defeitos, é uma mulher de pouca inteligência, é uma mulher ingênua, sabe? E quando eu falo pouca inteligência também, ingenuidade, é assim, é algo assim, é como se tivesse realmente uma deficiência intelectual muito grande. E a beleza dela também é, não, acho que nem não podemos nem falar beleza. Existe uma feiura. Macabé é aquela mulher que se você visse na rua, você não ia nem notar. Uma pessoa assim sem importância. E isso é um pouco contraditório dentro dessa narrativa e dentro da minha explicação, porque eu disse, nossa, mas eu estou apaixonado pela Macabeia,
E eu sinto também que vocês irão se apaixonar. Então parece contraditório, mas uma pessoa assim tão sem graça, uma pessoa tão desprovida de atrativos, como que ela pode levar alguém a se apaixonar por ela? Pois é, esse homem, esse Rodrigo, faz com que a gente veja um lado da Macabeia pelo qual qualquer pessoa se apaixona. Macabeia, essa mulher nordestina, eu diria que ela tem até uma certa semelhança com a Carrie, a estranha. Porque a Carrie, se vocês já assistiram a minha resenha sobre o livro, ou leram o livro, ou simplesmente assistiram ao filme, vocês vão perceber que a Carrie também ela tem um quê de inocência. A Carrie é sofrida, a Carrie sofre o desprezo das outras pessoas e ela também sofre os maltratos da mãe dela, que é uma pessoa religiosa. A Macabeia não tem mãe, não tem pai, mas ela sofre o desprezo de uma tia que apesar de não ser muito aprofundada na narrativa, fica muito bem claro para nós leitores que essa tia é do tipo da mãe da Carrie, uma mulher que maltrata, que dá cascudos na menina, que faz a menina ver pecado em algumas coisas. Então a Macabeia, ela tá assim muito semelhante a Carrie, porém sem nenhum de poderes da mente de fazer as coisas sumirem, subirem, se elevarem, etc., de causar incêndios. A Macabeia, ela é diferente, ela não tem esses poderes e uma diferença pequena também é que a Carrie é vingativa. A Carrie tem um lado maldoso. A Macabeia não tem maldade. Digamos assim que seriam assim duas figuras paralelas opostamente. Não sei se se esse termo fica muito claro, mas é assim, o lado bom e o lado mal de pessoas que passaram por problemas parecidos. A Carrie é o lado mal, apesar da inocência, e a Macabeia é o lado bom e inocente. Então, o que une assim as duas seria a inocência, os maltratos e o bullying. A Macabeia nessa narrativa, ela é uma datilógrafa. Ela se sente feliz por ser datilógrafa, por trabalhar no escritório. Como eu disse, ela tem essa história sofrida. No trabalho, ela é maltratada pelo patrão. Ela também é desprezada pela sua colega de trabalho, que é a Glória. A Glória não é bonita, mas a Glória tem uma certa altivez, uma sensualidade que disfarça muito bem a falta de beleza. Eu diria que a Glória, por sua desenvoltura, pelo seu jeito mais malicioso, quadris largos, é aquela feia que se passa por bonita, que se passa por mulher fatal. Já a Macabeia não, é a mulher reprimida, inocente, pura, ingênua. Então ela se contrapõe à Glória. Macabeia divide um quartinho com 4 mulheres, 4 Marias, e essas Marias também não são aprofundadas, mas o narrador, o Rodrigo, vai mostrando os encantos da Macabeia e ele também se demonstra apaixonado por essa mulher no sentido espiritual. E eu acho que é por isso. Como ele se apaixona no sentido espiritual, ele não tem nenhum interesse carnal. E mesmo ele falando das feiuras, dos atrativos, não soa nada como machista, porque na realidade ele não está menosprezando a Macabeia, mas ele está simplesmente exaltando uma mulher que, mesmo não tendo atrativos, é uma pessoa especial. Então ele está apaixonado, digamos assim que ele praticamente coloca a Macabeia no altar como uma santa. E a gente vai junto nesse embalo
Simplesmente a Macabeia ali tá para ser reverenciada, mesmo ela sendo uma pessoa tão assim, ó. Eu acho que esse gesto demonstra. É isso. E o especial da Macabeia é que ela não se ofende, ela não sofre. E existem pessoas assim que quando são humilhadas, xingadas, etc., não se abalam. Mas essas pessoas elas não se abalam por se sentirem superiores, nariz empinado. Sabe aquelas pessoas assim que elas se acham tão acima das outras que qualquer coisa que fale ela não tá nem aí? A Macabeia não é desse tipo. A Macabeia não se ofende simplesmente porque ela é tão pura, ela é tão amorosa, ela é tão ingênua que ela não enxerga a maldade no outro. As pessoas estão pisando nela, mas ela é incapaz de ver algo negativo nessas pessoas. Então, como ela não vê nada de negativo, ela não sofre. Ela não tem consciência de que a vida dela é uma porcaria, que a vida dela é uma desgraça. No meio da história, Macabeia encontra um homem, um namorado, que se chama Olímpico. Olímpico é um nordestino machista. Em alguns momentos ele dá a impressão que respeita a Macabeia, porque diz que ela é uma mulher direita, uma mulher de família, etc. Ele não tenta nada assim de sexual com a Macabeia, ele a respeita, a Macabeia é donzela, a Macabeia é uma mulher virgem. Porém, apesar de ter toda essa coisa do respeito, de não tocar na Macabeia, de tratá-la bem nesse lado, ele inverte a situação em alguns momentos, deixando bem claro que a Macabeia é burra, que a Macabeia é feia, sabe? Ele fala abertamente e ele diz que isso é bom porque ele é sincero. Ele humilha o tempo todo a Macabeia, embora a respeite, por um lado, e a Macabeia tá ali apaixonada pelo Olímpico e não se toca que ele está humilhando, não se toca que está vivendo um relacionamento abusivo. Macabeia fica nisso. E essa pureza da Macabeia que foi que realmente me encantou. E algumas vezes eu até senti um pouco de inveja da Macabeia, mesmo sabendo que ela estava sendo pisada. Sabe, sabe aquela coisa? Gostaria muito de ter essa inocência da Macabeia, porque é um sentimento de humildade e as pessoas poderiam fazer o que quisesse comigo e eu nem ia sentir. Eu estou além das dores do desprezo dos outros, porque eu enxergo a bondade em todos. É, é atraente se sentir assim, mas também dá medo. Sem se imaginar que todo mundo vai te pisar. É confuso, realmente. Isso também é uma coisa assim que me impressionou. Como ao mesmo tempo a gente pode querer algo porque é bom, porque nos faz bem, porque nos faz ver as pessoas com bondade, mesmo elas sendo más, que nos impede de sofrer, mas ao mesmo tempo a gente tem medo por saber que as pessoas vão estar é, roubando nossos direitos, vão fazendo maldade por trás, vão estar espezinhando. É confuso. Eu acho que é uma coisa que não dá para pensar muito, que não dá para refletir muito. A Hora da Estrela é aquele livro que eu diria que é para você sentir. Muito mais do que você ficar pensando, refletindo, você tem que sentir os sentimentos e eu acho que você sente mais os sentimentos do narrador falando da Macabeia, porque a partir do momento em que ele descreve a Macabeia, ele também está se descrevendo enquanto ser humano apaixonado por essa mulher. Então, de repente, esse homem também tem um senso de pureza, um senso de amor, um senso de fraternidade muito acima dos outros homens. Não é um homem contaminado pelo machismo,
mesmo descrevendo todas as situações feias. Ele não é agressivo. Ele sempre fala com essa ternura, com essa bondade, enquanto o Olímpico, que é o namorado da Macabeia, ele a despreza. De repente, o Olímpico trai a Macabeia na história e ele trai com a Glória. E a Glória ainda se acha. Ah, tá tudo bem. E a Macabeia nem sofre com isso, não fica chateada, não briga com a amiga, simplesmente aceita a situação que foi traída, fica bem aí com o Olímpico, mesmo ele sendo esse personagem horroroso. A reviravolta da história ocorre, mas antes de falar dessa reviravolta, eu quero dizer que esse livro, ele, para mim, ele foi apaixonante. Mas eu diria que ele não seria apaixonante para todas as pessoas. É um livro assim que eu acho meio 880. Se você é uma pessoa que tem uma personalidade mais agitada, mais dinâmica, sei lá, mais nervosinha, você não vai apreciar essa obra. Mas se você é uma pessoa calma, contemplativa, eu acredito também que é um livro mais para pessoas acima dos 30 anos, embora alguns jovens também mais calmos possam gostar, mas pelo que eu vejo da juventude dos dias de hoje, eu não consigo enxergar um jovem gostando muito, né, na sua maioria. Seriam casos raros. Eu acho que a idade acima dos 30, que é uma idade que as pessoas estão mais calmas, se bem que tem umas mais agitadas, são pessoas que vão apreciar essa leitura. Mas no fundo, não importa realmente a idade. Importa esse espírito pacífico, esse espírito reflexivo. Eu sou uma pessoa que tem esse espírito pacífico, mas também eu sou agitado. Então, no meu caso, como eu sou uma pessoa que simplesmente. Eu sou uma pessoa contraditória. Eu simplesmente estou lá, eu estou no estado calmo, introvertido, reflexivo, de repente eu vou lá pro outro lado do mais agitado, mais explosivo. Então eu diria que o livro se encaixou, eu li ele no momento certo, que era o momento da minha calmaria. Se eu tivesse talvez lido no momento da meu momento explosivo, eu não teria gostado. Então, se você também for uma pessoa assim como eu, que fica transitando entre opostos, calma e explosão, leia no seu momento de calma para aproveitar melhor a leitura. Aí voltando nessa coisa aqui maravilhosa, a grande reviravolta da história se dá quando ela vai consultar uma cartomante, e essa cartomante faz uma leitura a respeito primeiro do passado, fala do passado da Macabeia, dos seus sofrimentos, depois ela começa a prever momentos maravilhosos, momentos felizes, momentos assim que a Macabeia vai ter uma mudança radical, que ela vai encontrar um grande amor, que ela vai encontrar um grande príncipe e que essa pessoa vai oferecer o que há de mais belo no mundo, e a Macabeia começa a sonhar com esse futuro assim que ela nunca tinha imaginado que ela pudesse viver. E é também nesse momento que ocorre uma pequena transformação na Macabeia. Ela passa a ter um pouquinho da noção de que sua vida é sofrida. Até então ela estava tão alheia ao sofrimento, agora ela começa a ter uma noção, não é algo assim tão profundo, mas que ela percebe, olha, a minha vida é realmente uma porcaria. E aí eu já não posso mais falar nada da vida da Macabeia para não estragar a surpresa, o final da história. Mas eu sei que tem muita gente que já conhece por ter assistido o filme ou por ter assistido uma entrevista da Clarice que rola bastante, que é bastante visualizada aí no YouTube.
E a Clarice, sem nenhum problema, conta o final do livro. Então, até quando eu assisti ao filme, eu já sabia o final da história. Mas isso também não... Saber o final, que eu não vou contar para vocês, não estragou a minha experiência. Eu acho que até aproveitei um pouquinho melhor e compreendi algumas coisas. E até aconselharia, se você gostou do filme e leu o livro tal, e sabe o final, releia. E você vai perceber algumas coisas a respeito do narrador. Não só perceber racionalmente, mas vai sentir também no coração algumas coisas que vai mexer contigo. É um livro curtinho que eu li em pouco tempo, mas eu poderia até ter lido em meia hora. Eu li em algumas horas porque eu tinha que ler, parar, refletir. Eu li um pouco, entendia, ele é claro e límpido em alguns pontos, em outros momentos confuso, mas a gente tem que deitar. Eu deitava na minha cama e ficava ali, pensando na Macabeia, pensando no narrador. Aí foram momentos deliciosos. É uma obra que eu pretendo ler. Eu tenho uma edição comemorativa, que é um calhamaço. Então, quem olha a edição comemorativa da Hora da Estrela deve ter pensado: nossa, é um livro grosso. Não, é que a edição comemorativa tem muitas informações adicionais a respeito da Clarice, a respeito da obra, explicações de teóricos, etc. Mas eu não quis, no momento, como eu estava nessa coisa de calmaria, de querer sentir, eu deixei a minha edição comemorativa de lado e peguei esse fininho mesmo, levinho, e fui lendo de maneira leve, de maneira gostosa, de uma maneira assim que realmente me trouxesse paz de espírito. E futuramente eu pretendo ler essa edição comemorativa, ver a opinião de outras pessoas, etc. Mas isso eu vou deixar mais adiante. É um livro que, sem sombra de dúvidas, eu vou reler daqui a algum tempo, talvez daqui a alguns meses, mas depois de alguns meses, daqui a outros meses ou daqui a alguns anos, eu tenho certeza que é um livro que concorre na minha vida ao Pequeno Príncipe. Para quem não sabe, o Pequeno Príncipe eu leio pelo menos uma vez por ano. E cada vez que eu leio, eu tenho uma reflexão diferente, eu tenho uma nova visão, eu enxergo o Pequeno Príncipe de um jeito, eu também me enxergo de um jeito, eu leio o momento atual de uma maneira, ele muda a minha leitura atual do momento, ele também me faz ressignificar o meu passado. E A Hora da Estrela é um livro que está assim, embora no mesmo patamar, embora não seja um livro infantil. Livros infantis e livros assim profundos, com poucas páginas, livros leves, tem esse poder. A gente sempre acha que um livro denso, um livro agitado, um livro turbulento, vai... Só esses tipos de livros que causam assim um furacão na nossa consciência. Mas às vezes livros que são como uma brisa suave têm um poder de causar um furacão interno. É isso. É isso a Hora da Estrela. E olha uma coisa, por que a Hora da Estrela? Eu não vou responder, mas eu diria que a resposta está no final. Somente no final é que vocês vão entender por que essa obra se chama Hora da Estrela. Eu tinha outra expectativa e assistindo ao filme eu também não tinha entendido por que a Hora da Estrela com uma personagem tão apagada, mas aqui na narrativa você entende. E uma das vantagens também é que no filme você não percebe a presença, não existe esse narrador masculino. Simplesmente ele desaparece, nós só temos a Macabeia vivendo. E aqui esse narrador masculino, ele é incrível. E você fica mais assim impactado por saber que é uma mulher se fazendo de homem. E assim, é perfeito. A Clarice, ela entendeu a alma masculina e ela trouxe. E nós percebemos que ela entende tanto a alma masculina bondosa como aquela ruim. E isso, o narrador é o homem bom, o homem honesto, o homem apaixonante, que embora veja a mulher feia, ele a respeita. E o olímpico é aquele machista, aquele homem horroroso. Então
Sem palavras, eu acho que não tem mais o que dizer pra vocês. Eu tô realmente mexido com esse livro, tô feliz, eu tô me sentindo presenteado e eu gostaria muito que vocês lessem essa obra e que depois viessem aí me falar o que acharam. E se já leram também, coloca aí nos comentários para eu saber a opinião de vocês, porque eu tô muito curioso. Tanto é que depois que eu acabei, eu fui ler resenhas de outras pessoas e eu percebi também pessoas apaixonadas, como eu também percebi pessoas mais agitadas que simplesmente detestaram o livro, mas eu não me incomodei pelo fato dela detestar. E eu compreendi que elas têm outra sintonia com a vida, outro tipo de personalidade que essa obra realmente não agrada. Existem livros que eu diria que agradam todos os tipos de personalidade. A Hora da Estrela não, ela é um livro mais específico. É um livro que tem um público-alvo que são pessoas contemplativas ou pessoas que estão vivendo o momento da calmaria. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!